Bom dia, meus amigos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 4, texto 6. O movimento pentecostal. O pentecostalismo é resultado de uma grande sede espiritual, em razão da qual muitos grupos passaram a buscar a Deus intensamente. Cristãos de várias partes do mundo e de diversas denominações buscavam, em tempos de modernismo teológico e abandono da Bíblia, um verdadeiro derramar do poder do alto. Com a chegada dos dois grandes avivamentos nos Estados Unidos e do pietismo, do metodismo e do avivamento evangélico na Europa, pregadores calvinistas, luteranos e arminianos passaram a enfatizar o arrependimento e a piedade na vida cristã. O princípio do avivamento pentecostal. O final do século XIX e o início do século XX, como já vimos, foi um tempo de incertezas, de dúvidas, uma época de intensa sede espiritual. De um lado, um decadente abandono das verdades bíblicas, e de outro, um dogmatismo frio e legalista tomava conta das igrejas. Grupos de crentes criam e buscavam um poderoso avivamento vindo da parte de Deus. Dentre esses crentes estavam os alunos do pequeno Bethel Bible College, em Topeka, estado americano do Kansas. Esta escola foi fundada em 1900 por Charles Parham, pastor metodista do movimento Santidade. Pouco antes do Natal, começaram a estudar Atos dos Apóstolos. E então, ao estudar o capítulo 2, chegaram à conclusão de que as línguas são a evidência inicial do batismo de poder. Uma aluna chamada Agnes Osman pediu aos colegas que impusessem as mãos sobre ela para que recebesse o batismo do Espírito Santo. 115 pessoas estavam reunidas na véspera do ano de 1901, buscando a face do Senhor. Quando Agnes recebeu seu Pentecoste, foi a primeira pessoa de que temos notícia a ser batizada no Espírito Santo no século XX. O avivamento da Rua Azusa. Por 5 anos, Parham e seus alunos pregaram o evangelho da fé apostólica por todo o Sudeste americano. Embora Parham não fosse bem sucedido em algumas reuniões, coube ao seu aluno William Seymour ser o difusor do movimento pentecostal. Seymour era um pregador negro e cego de um olho. Era do movimento Holiness. Em 1906, Seymour foi pregar em uma igreja de ascendência africana, do mesmo movimento. É bom dizer que, a essa altura, Seymour
ainda não era batizado no Espírito Santo. Porém, sem ele saber, iria conduzir uma das maiores reuniões evangelísticas da história da Igreja. O chamado Avivamento da Rua Azusa, em 1909. Sem ele saber, iria conduzir uma das mais importantes reuniões evangelísticas da história da Igreja. O chamado Avivamento da Rua Azusa, de 1909. Em pouco tempo, a igreja de Seymour beirava 1.300 pessoas. E todo o país, em todo o país, o avivamento da Rua Azusa se reproduziu. E na cidade de Chicago, em particular, onde 2 jovens imigrantes suecos receberam a promessa posteriormente, Deus os comissionaria para o Brasil. A formação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Do dia para a noite, denominações inteiras iam se tornando pentecostais. E também centenas de grupos pentecostais iam crescendo rapidamente. A maior parte desses grupos reunia-se em Little Rock, Arkansas, em 1914 e formaram as Assembleias de Deus, reconhecida como a denominação de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. A expansão do movimento pentecostal. O avivamento pentecostal teve início em Topeka, na escola bíblica, mas foi em Los Angeles, na Rua Azusa, que ele alcançou notoriedade mundial. Jornalistas, ministros e leigos cristãos de várias denominações de diversas partes do mundo iam à Rua Azusa para se inteirar dos fatos que ocorriam. E boa parte deles tornavam-se pentecostais. Da Rua Azusa, o fogo pentecostal alastrou-se rapidamente por todo o mundo. O movimento pentecostal no Brasil. A origem das Assembleias de Deus. As vidas do pastor batista Gunnar Wingren e do operário Daniel Berg foram afetadas pelo derramamento do Espírito Santo em Chicago no ano de 1909. O que chamou a atenção de Wingren para as missões transculturais foi a palavra profética de um irmão na fé, Patrício Olof Urim, que dizia ser o Pará o lugar onde Deus os enviaria. Procurando em uma biblioteca, viram os 2 jovens que se tratava do Brasil. A bordo do navio Clemente, rumaram para o Brasil. Quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram na cidade de Belém, ninguém os estava esperando. Nem mesmo sabiam falar português e tampouco tinham recursos financeiros. Assim foi o início das Assembleias de Deus no Brasil.
Daniel Berg e Gunnar Wingren, no Brasil. Chegando a Belém, os missionários foram recebidos pelo pastor Eurico Nelson, também sueco, pastor da Igreja Batista de Belém, por ele fundada em 1897. A princípio, foram residir no porão da Igreja Batista, em Belém, e lá permaneciam horas e horas em oração e jejuns. Os missionários não tinham a intenção de fundar uma nova denominação. Enquanto não falavam português, não tinham problemas. Mas quando aprenderam a língua e começaram a evangelizar e a ensinar a doutrina do batismo no Espírito Santo, enfrentaram grande luta. Deus se fazia presente e os dons do Espírito de Deus fluíam através dos missionários. A irmã Celina Albuquerque recebeu a cura de um câncer e mais tarde foi batizada no Espírito Santo em 1911. No outro dia, sua irmã Maria Nazaré também recebeu o batismo de poder. Na pequena cidade batista, houve oposição e grande resistência aos ensinos dos missionários. Dessa maneira, acirraram-se os ânimos. Os missionários e o grupo de 19 pessoas que aderiu à promessa foram expulsos da Igreja Batista de Belém. Entre eles, José Plácido da Costa, o dirigente da igreja, e Manuel Rodrigues, primeiro secretário da igreja. Gunnar Wingren foi feito pastor e Daniel Berg ocupou-se do trabalho de comportagem. Berg seguiu os rios e falou do amor de Jesus a pessoas que viviam isoladas da sociedade, em matas e lugares inóspitos. Nesses lugares, levantavam-se vibrantes igrejas. Gunnar Wingren ficou pastoreando e doutrinando a igreja na capital. Fundação da Assembleia de Deus. Em 8 de junho de 1911, na residência de Henrique Albuquerque, organizou-se a Missão da Fé Apostólica e, em 1918, passou a chamar-se Assembleia de Deus. A primeira igreja pentecostal do Brasil foi ferozmente perseguida, difamada, não apenas pelos católicos, mas também pelos evangélicos. Os evangelistas Raimundo Nobre e o pastor Eric Nelson escreviam folhetos em que incompatibilizavam com as igrejas protestantes os dois missionários. Entretanto, esses folhetos serviram de propaganda para o trabalho, pois aguçavam a curiosidade das pessoas que iam aos cultos e não poucos eram salvos pelo Senhor. Visão missionária. Em 1913, a pequena Assembleia de Deus, com apenas 2 anos de vida, realizou uma incrível façanha, enviando o primeiro missionário, José Plácido da Costa,
a Portugal. 8 anos após o envio de José Plácido, a igreja despediu-se de José de Matos também, enviando a Portugal. Desde então, as Assembleias de Deus têm sido uma das denominações de mais ampla visão missionária do Brasil. Da Igreja Pioneira de Belém, o movimento pentecostal se alastrou por todas as regiões do Brasil. Gunnar Wingren, algum tempo depois, passou a liderança da Assembleia de Deus em Belém para Samuel Newston e seguiu para o Rio de Janeiro, para lá plantar a boa semente. Os primeiros crentes da Assembleia de Deus eram zelosos e pregavam sem constrangimentos por todas as partes. Logo, outros missionários começaram a chegar, dando um impulso maior ao trabalho de evangelização. Dentre as personalidades mais expressivas das Assembleias de Deus no passado, além daqueles missionários que mencionamos, podemos citar os seguintes: Samuel Nistrom, Otto Nelson, Nelson J. Nelson, Joel Carlson, Gustavo Nortindre, Herbert Nordland, Nils Kastenberg, Nis Taranger, Eurico Bergesten, Simon Gundegren e outros. Dentre os demais líderes, podem ser lembrados os nomes dos pastores Cícero Canuto de Lima, Bruno Skolovski, Climaco Bueno Asa, Paulo Leivas Macalhão, Alcebides Pereira de Vasconcelos, Antônio Rego Barros, José Teixeira Rego, José Pimentel de Carvalho, José Wellington Bezerra da Costa. Elben César chama a atenção para o fato de que nenhuma denominação evangélica cresceu tão rapidamente como a Assembleia de Deus. Nos primeiros anos, 1911 a 1914, foram realizados 384 batismos. No final da primeira década de existência, a Assembleia de Deus estava estabelecida em 7 estados da região: Norte, Nordeste, Pará, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco e Alagoas. Em apenas 33 anos de atuação da federação, de 1911 a 1944, a Assembleia de Deus já tinha ocupado todos os estados da federação. Na 8ª Assembleia da CHADEB, realizada em São Paulo em 1947, a Assembleia de Deus já era a 3ª maior igreja pentecostal do mundo, contando com mais de 100 mil fiéis. No Congresso Mundial das Assembleias de Deus, realizado em São Paulo no ano de 1997, havia 700 mil assembleanos no campo de Marte. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. O missionário Gustavo Nordung foi enviado por Deus
para trazer a mensagem pentecostal ao estado do Rio Grande do Sul. Emílio Conde salienta bem o fato de que, nos primeiros anos do século XX, há o registro de alguém batizado no Espírito Santo. Tratava-se do pastor Paulo Malaquias, então pastor batista. Como podemos ver, Deus estava operando e preparando mensageiros para que a Assembleia de Deus fosse introduzida para sempre no solo gaúcho. O missionário Gustavo Nordunde chegou ao Rio Grande do Sul com sua esposa Elizabeth e seu filho Herbert, em 3 de fevereiro de 1924, vindo da Suécia. As dificuldades enfrentadas foram muitas, pois o missionário não falava bem a língua portuguesa, não possuía contatos e era desconhecido. Em 15 de abril de 1924, Gustavo Nordunde realizou o primeiro culto pentecostal no estado gaúcho, com apenas um assistente, o ancião João Correia da Rosa, de 70 anos, que entrou no pequeno salão para abrigar-se da chuva e foi salvo. Em 19 de outubro de 1924, foi oficializado o primeiro batismo, onde João Correia da Rosa e mais 9 irmãos deram seu testemunho público de fé, contando ainda com a adesão de José e Wanda Pertenson, oriundos de outra denominação. Foi instituída a Assembleia de Deus na cidade de Porto Alegre. O trabalho da Assembleia de Deus em Porto Alegre foi grandemente abençoado e muitas almas estavam sendo lançadas para Cristo. Sendo que a igreja precisou mudar de endereço várias vezes, dando o intenso crescimento da obra do Senhor. Em outubro de 1937, a igreja passou a levantar ofertas para a construção de seu novo templo, na Rua General Neto 334, no bairro Floresta, que foi inaugurado em fevereiro de 1939. Emílio Conde registra que o Templo de Porto Alegre era o maior templo das Assembleias de Deus na época. Gustavo Nordunde e seu filho Herbert desbravaram o estado do Rio Grande do Sul, pregando as boas novas de salvação. Sucedeu na liderança da igreja em Porto Alegre e do estado, em 1955, o missionário Nils Taranger. O missionário Nils Taranger, que trabalhava no interior do estado, fundou a Assembleia de Deus em Bagé e estendeu o trabalho pentecostal às cidades de Dom Pedrito, Lavras do Sul e São Sebastião. Pastor Niles trabalhou nessa região fronteirística por 6 anos. O pastor Niles exerceu o pastorado da Assembleia de Deus em Porto Alegre por 43 anos, realizando um trabalho de inestimável valor, consolidando obras que tinham sido iniciadas no período do pastor Gustavo, bem como
realizando vibrante trabalho de evangelização, resultando na fundação de inúmeras igrejas e demonstrando engajamento na obra missionária. Pastor Nilces e sua esposa, irmã Marley, manifestavam grande preocupação com a obra social. Após terem tido a casa assaltada, fundaram o Lar Esperança para crianças desamparadas, que foi inaugurado em 1960. Atualmente, dentro das instalações do Complexo Lar Esperança, funciona a clínica para crianças portadoras do vírus HIV. Em 1965, o pastor Nilces Taranger participou de uma conferência internacional promovida pela evangelista Morris Cerullo. Naquela atmosfera permeada pela glória do Senhor, o pastor Nilces sentiu a suma importância de preparar melhor os obreiros da seara de Cristo. Em 1966, nas dependências do Lar Esperança, foi realizado um curso intensivo de estudos teológicos. Muitos dos atuais líderes das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul foram alunos daquele curso de verão. Mais tarde, o Instituto Bíblico Esperança encaixou-se dentro da visão do pastor Nilces Taranger. A visão que ele tinha de necessidade de promover um ensino bíblico teológico de qualidade. O Instituto, então, passou a oferecer um curso de teologia de 3 anos de duração. O pastor Nilces Taranger foi substituído na direção da igreja em Porto Alegre pelo pastor João Ferreira Filho, então presidente da CIEPADERBS, Convenção das Igrejas e Pastores das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Sul. O pastor João Ferreira Filho foi substituído pelo pastor Uribatã Batista Job e atualmente exercendo a presidência da Assembleia de Deus em Porto Alegre desde 2015. O pastor João Oliveira de Souza, primeiro porto-alegrense nato a presidir a igreja, tem feito um brilhante trabalho, levando a igreja a crescimento e consolidação em várias frentes. Muitos servos fiéis de Deus ajudaram a escrever a história da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Dentre tantos que já destacaram-se em seus trabalhos e outros que ainda militam na seara do Mestre. Poderíamos citar Germano Sughi, Azevedo Maiaca, da Silvéria, Manuel Pereira Dornelles, Osvalino Lemos, Jesuíno Rocha Chaves, Apolo Batista Paz, Aleixo Flores da Silva, Osvaldo Gomes Ibaldo, Rubens Jones Ludregren, Edgar de Souza Machado e tantos outros. Congregação Cristã no Brasil. Luiz Francesson era membro da Igreja Presbiteriana Italiana em Chicago. Depois de ter recebido
sua experiência pentecostal, abandonou o emprego nos Estados Unidos e rumou para a Argentina em 1909 e, em seguida, para o Brasil em 1910. Em Santo Antônio da Platina, Paraná, fundou a Congregação Cristã no Brasil. Indo a São Paulo, pregou na Igreja Presbiteriana do Brás. Sua mensagem originou uma resistência na igreja, formando o núcleo do movimento. A princípio, a Congregação Cristã no Brasil estava voltada para a comunidade italiano-brasileira. Mas, a partir da década de 1930, passou a crescer entre outras etnias. E na década de 1950, expandiu-se por outros países. A Congregação Cristã no Brasil assume uma postura sectária, ao se considerar a única igreja verdadeira. A Congregação Cristã no Brasil assume uma postura sectária, ao se considerar a única igreja verdadeira. Investe maciçamente não no evangelismo, mas no proselitismo. O culto obedece uma liturgia iluminista, na qual o pregador é suscitado por revelação. A Congregação Cristã no Brasil não possui pastores. O estudo da Bíblia é desencorajado, tá? E as mulheres só podem adentrar ao templo se usarem véu. A denominação mantém também a prática do ósculo santo. A segunda onda do pentecostalismo. A segunda onda do pentecostalismo. A Igreja no Evangelho Quadricular. A Igreja do Evangelho Quadricular inaugura o que alguns estudiosos chamam de segunda onda do movimento pentecostal, ou deuteropentecostalismo, ocorrido na década de 50, com a chegada dos missionários americanos, oriundos da Igreja Quadricular dos Estados Unidos. Essa denominação é chamada quadricular por conta da interpretação da fundadora da igreja, Aimee Person, a respeito de seres viventes de Ezequiel, rosto de homem, de leão, de boi, de águia, simbolizam os 4 ângulos do ministério de Cristo. Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e há de vir. O ex-galã de Hollywood, Ardouth Williams, fundou na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo, a primeira igreja do Evangelho Quadricular, conhecida também como Cruzada Nacional de Evangelização. Os missionários da igreja do Evangelho Quadricular foram inovadores no uso da mídia e de tendas. A Igreja Quadricular deu à mulher um espaço até então nunca conquistado em nenhuma outra igreja. Vários ministros da Igreja Quadricular são do sexo feminino. Dentro desse mesmo segmento, surgiram as igrejas Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa de Bênção
e outras. O Brasil para Cristo foi fundada em 1956 por Manuel de Melo e Silva, em 1929 a 1990. De origem assembleiana, Manuel de Melo foi ordenado ao Ministério da Igreja do Evangelho Quadricular nos Estados Unidos, em 1955. Em 1956, em um salão alugado no bairro paulista de Berituba, iniciou o movimento que, a princípio, chamou-se Movimento do Caminho. A Igreja de Jesus, Betel, no mesmo ano, iniciou um bem-sucedido trabalho em tendas na Vila Carrão. Logo, o movimento recebeu adesão de obreiros de outros estados e lideranças das igrejas independentes uniram-se a Manuel de Melo, formando uma nova denominação, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Em 1962, foi lançada a pedra fundamental do seu templo sede, o que foi inaugurado 18 anos depois. O templo foi construído no bairro paulista da Pompeia, com a capacidade para 10.000 pessoas sentadas. Em 1997, a Igreja Brasil para Cristo registrava 600.000 membros e 2.000 pastores, um fato que causou estranheza ao povo pentecostal brasileiro, em geral, precavido quanto ao ecumenismo. Foi a adesão da Igreja Brasil para Cristo ao Concílio Mundial de Igrejas CMI. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Fundada em 1962 em São Paulo por David Martin Miranda, é a mais fechada das igrejas deutero-pentecostais. Observam rigidamente os usos e costumes, possuindo um estranho regimento interno que regulamenta a vida de seus membros. A Igreja Pentecostal Deus é Amor tem um forte sistema de comunicação, com 16 emissoras de rádio e programações retransmitidas por uma cadeia de emissoras. A sede mundial. Vamos ler de novo aqui. A Igreja Pentecostal Deus é Amor tem um forte sistema de comunicação, com 16 emissoras de rádio e programações retransmitidas por uma cadeia de emissoras, a sede mundial. Em São Paulo, tem capacidade para 11.000 pessoas sentadas. O neopentecostalismo. O movimento neopentecostal surgiu primeiramente nos Estados Unidos, décadas após o movimento pentecostal, no início do século XX. Em nosso país, na década de 1960, muitos grupos pentecostais começaram a se fragmentar, distanciando-se cada vez mais do pentecostalismo clássico. A grande diferença entre os pentecostais e os neopentecostais está na doutrina da autoridade das Escrituras. Enquanto os pentecostais apontam para a importância da experiência
procurando sempre mantê-la sujeita à primazia da palavra, no movimento neopentecostal, frequentemente se enfatiza a experiência sem a cutela das Escrituras. Diante disso, a história do neopentecostalismo tem sido polêmica, devido à sua teologia, seus atos, suas exposições sociais e morais e métodos de trabalho, sendo suas denominações duramente criticadas, tanto por leigos quanto por ministros de outras linhas teológicas, inclusive do segmento protestantes até mesmo pentecostais. A teologia neopentecostal é constituída por uma super ênfase fora dos moldes bíblicos da guerra entre os filhos de Deus e o diabo, teologia da prosperidade, maldição hereditária, confissão positiva, teologia da cura. O crente que não tem saúde é vítima de maldição, bem como realização dos atos proféticos, onde se usam chavões e orações decoradas, como eu amarro, eu declaro esta cidade liberta, etc. Algumas das mais importantes igrejas neopentecostais brasileiras são Igreja Pentecostal da Nova Era, a Igreja Pentecostal da Nova Vida é a precursora dos chamados grupos neopentecostais modernos. Foi fundada pelo pastor canadense Robert W. M.C. Allister em 1931. 1993, ele nasceu em 1931 e morreu em 1993. A princípio, Robert estava ligado às Assembleias de Deus. Após romper com a denominação em 1960, passou pela quadricular. Robert M. Allister tornou-se conhecido através do programa A Voz da Nova Vida, levado ao ar pela rádio Copacabana. Em 1960. Em 1961, Robert Allister deu início à Cruzada da Nova Vida. A Igreja Pentecostal Nova Vida foi precursora de um pentecostalismo em classe média, ecumênico e menos legalista. M.C. Lister investiu muito em mídia, chegando a comprar a Rádio Relógio Federal. A Igreja Pentecostal da Nova Vida foi a primeira igreja pentecostal a adotar o episcopado no Brasil, na década de 70. Robert foi convidado por David Duplessis para ser secretário permanente do Diálogo Pentecostal Católico com o Concílio Vaticano II. A Igreja Pentecostal Nova Vida possui uma teologia não alinhada com o pentecostalismo clássico, assinando temas controvertidos como a teologia da prosperidade. Na Igreja da Nova Vida foram forjados homens como Miguel Ângelo, Edir Macedo e R.R. Soares. Com a morte de M.C. Lister, a igreja ficou dividida entre os que seguiram a liderança de Walter M. Allister Jr.
e os que apoiaram a liderança do bispo Tito Oscar. Igreja Universal do Reino de Deus. A mais controvertida igreja neopentecostal foi fundada em 1977, no Rio de Janeiro, pelo ex-integrante da Igreja da Nova Era, Edir Macedo Bezerra. Seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares, e Roberto Augusto Lopes. Edir Macedo é o bispo primax e líder máximo da igreja. Pastora, portadora de uma teologia sincrética e litúrgica da UERD, é formada de elementos evangélicos, católicos e até afro-brasileiros. Seus cultos temáticos aproveitam temas das religiões africanas, como, por exemplo, sessão de descarrego. A teologia da prosperidade é uma das principais ênfases teológicas da Igreja Universal do Reino de Deus, que também, a exemplo das demais igrejas neopentecostais, defendem a confissão positiva, maldições hereditárias, bem como o uso de objetos orados. Os posicionamentos polêmicos da Igreja Universal do Reino de Deus, como sua aprovação do aborto, têm chocado a comunidade evangélica brasileira. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Fundada em 1986 pelo apóstolo Estevão Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia. Segundo estatísticas, a igreja conta com mais de 50 mil fiéis. O casal Hernandes tem uma experiência habilidosa em levantar ofertas e ostenta joias, roupas de grife, automóveis importados. A Igreja Renascer controla uma rede de TV, uma gravadora, uma rede de rádio, uma editora e até uma linha de confecções. A Renascer possui no país cerca de 1.200 exemplares, 1.200 templos. Possui no país mais de 1.200 templos e alega ter mais de 2 milhões de seguidores, sendo a segunda maior denominação neopentecostal brasileira. Ficou conhecida por meio do movimento Marcha para Jesus, que, segundo a organização, já reuniu 3 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Igreja Internacional da Graça de Deus. Romildo R. Soares, conhecido como missionário R.R. Soares, ao romper com seu cunhado, o então pastor Edir Macedo, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. R.R. Soares, além de possuir programa em horário nobre na rede Bandeirantes e em outras emissoras, o Show da Fé é proprietário da RIT TV. Adepto dos ensinos do neopentecostal americano Kenneth Hagin e um dos principais articuladores da teologia da confissão positiva e da determinação, a Igreja Internacional da Graça utiliza os mesmos métodos
sincréticos da Igreja Universal do Reino de Deus. O uso de objetos orados, lenços, rosas e óleos, porém de forma menos agressiva. Também é proprietário da Graça Editorial, principal editora de livros da teologia da prosperidade no Brasil. Comunidade Sara Nossa Terra. Fundada em Goiânia em 1976, a comunidade tem sua origem diretamente ligada ao seu líder, Robson Rodovalho, professor de física licenciado da Universidade Federal de Goiás e proprietário da editora Koinonia e autor de vários livros com ênfase na guerra espiritual. Convertido na Igreja Presbiteriana do Brasil, filiou-se à Mocidade para Cristo e, algum tempo depois, fundou sua própria igreja. No governo episcopal, sendo Rodovalho o bispo primax, a comunidade Sara Nossa Terra foca na sua atuação principalmente na classe média. Eles focam na classe média. Igreja Mundial do Poder de Deus. Com as mesmas concepções das igrejas neopentecostais anteriores, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada pelo ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemir Santiago, em 1998, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Essa igreja tem expandido-se rapidamente pelo país. Segundo pesquisas, seu crescimento se deve ao uso da mídia e de estratégias de propagandas semelhantes aos da Universal e da Graça. A Igreja Mundial do Poder de Deus tornou-se principal concorrente da Universal. Muito bem, terminamos a leitura, tá? Agora vamos aos exercícios de fixação. Muito bem, marque V para verdadeiro e F para falso. Muito bem. A primeira, a Assembleia de Deus do Brasil é o maior movimento pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus do Brasil é o maior movimento pentecostal do mundo. Bom, essa aqui eu não respondi, tá? Porque eu não achei no livro com clareza. Tá? Muito bem. A segunda, essa foi a única que eu não respondi, tá? Só para deixar claro. Minha filha está dizendo que é a terceira. Então vamos dizer que seja a terceira. Então seria aqui falsa, tá? A primeira falsa. Quem quiser marcar falsa aí, marca. Bom, a segunda, a Assembleia de Deus assume uma postura sectária de se considerar a única igreja verdadeira. A segunda é falsa, tá? É outra igreja que afirma isso. Não é a Assembleia de Deus. Então a segunda é falsa. A terceira, Gustave Nordund realizou o primeiro culto pentecostal no estado gaúcho com apenas um assistente. A terceira é V, verdadeira. Marque V, verdadeira, terceira. A 4. As igrejas Deus e Amor e Quadricular fazem parte da chamada segunda onda do pentecostalismo. A 4, marque V, verdadeira. A 4, marque V, verdadeira. A 5,
A Igreja Pentecostal da Nova Vida é a grande precursora dos grupos neopentecostais modernos no Brasil? A 5, marque V, verdadeira. Agora vamos para a segunda parte dos exercícios. Assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. Muito bem. O número 1, tá? Gustavo Nordunde. Gustavo Nordunde, A1, corresponde à letra D. Corresponde à letra D. Então, marque 1 na letra D. Gustavo Nordunde, fundador das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Vamos para a segunda. A segunda corresponde à letra D. A letra B. A segunda corresponde à letra B. William Seymour é a segunda, corresponde à letra B, catalisador do movimento pentecostal. Então, marque o número 2 na letra B. Agora vamos ao 3, número 3. Nils Taranger. Número 3 corresponde à letra A. Então, marque 3 na letra A. Nils Taranger fundou igrejas na região de Bagé e pastoreou a Assembleia de Deus em Porto Alegre por 43 anos. Agora vamos ao 4, número 4. Número 4, Luiz Francesson. Luiz Francesson, 4, corresponde à letra E. Então, marque o 4 na letra E. Luiz Francesson, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Então, 4, letra E. Número 5, a última. Arnold Williams. Arnold Williams corresponde à letra C. Então, marque 5 na letra C. Arnold Williams, fundador da Igreja do Evangelho Quadricular no Brasil. Então, Arnold Williams, fundador da Igreja do Evangelho Quadricular no Brasil. Então, marque 5 na letra C. Terminou a última aula desse livro, A História das Igrejas. Deus abençoe a todos e até terça para nós fazer nossa prova e tirar um 100. Deus abençoe a todos.